Vamos chamar então os nossos convidados. Comigo hoje os nossos colunistas, Felipe Salto e Thales Faria. O Salto, além de colunista, também é economista-chefe da Warren. Felipe, começo contigo. Boa tarde. E essa medida do governo congelando, suspendendo a dívida do Rio Grande do Sul com a União? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Prazer estar aqui com vocês e a todos que estão nos ouvindo e assistindo também. Olha, eu acho que o ministro Fernando Haddad encontrou um bom meio do caminho, porque se a gente lembrar bem, o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos mais endividados. Essa dívida da qual tanto se fala, ela foi assumida pela União lá em 1997. Houve uma lei no governo Fernando Henrique que renegociou essas dívidas, né? Então a União passou a emitir títulos dela própria, títulos públicos, assumiu a dívida dos estados, havia capitais também, como o município de São Paulo, que também tinham títulos públicos na mão de credores, e o Tesouro Nacional assumiu. Em troca disso, os estados ficaram devedores, né, para a União. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo são 4 estados que compõem praticamente 90% dessa dívida, né, que foi sendo renegociada, recalculada ao longo do tempo. Agora, por ocasião da tragédia ambiental, social, econômica que acometeu o Rio Grande do Sul, qual é a ideia? É suspender o pagamento por 3 anos e corrigir depois a dívida, o saldo devedor, apenas pelo IPCA. Então, por isso que o ministro explicou que os juros, na verdade, vão ficar como se fosse um perdão, porque o juro dessa dívida é IPCA, que é aquele índice de inflação, mais 4%. Lá na frente, o que o Rio Grande do Sul vai ter na sua dívida, no seu estoque? Apenas o valor desses 3 anos equivalente ao IPCA e não ao juro total. Então, é uma baita ajuda que a União está dando. É preciso reconhecer que, de fato, é uma situação atípica. E, claro, existe um risco fiscal? Existe, porque outros estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, que têm uma situação fiscal de contas públicas, né, delicada, podem querer também entrar nesse tipo de renegociação. Mas da forma como o Ministério da Fazenda está conduzindo, eu entendo que esse risco está controlado. Deixa eu passar a bola aqui para o Thales. Thales, como é que você viu essa articulação? O governo federal intervindo, né, nessa dívida do Rio Grande do Sul para que o Estado consiga minimamente se recuperar, né, desses prejuízos todos das cheias. O governador do Rio Grande do Sul queria mais, né, Thales? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aí para a audiência. Olha, não tem, não tinha outro caminho que não seja, não tem outro caminho que não seja o da negociação com o governo do Rio Grande do Sul para tentar minimizar os problemas que o Estado está passando, né? Quer dizer, não há como o Estado está praticamente teve não sei quantos municípios destruídos, né? Isso tudo vai ter que. E é um estado fundamental para a União. O Rio Grande do Sul é um estado produtor de alimentos, produtor de grãos, produtor de carne, fundamental para a União. Então, eu acho que não tem como não ajudar e não negociar uma ajuda. Eu fico um pouco, quer dizer, do ponto de vista político, tudo certo. Tudo certo, o Lula agiu certíssimo, se mostrou ali extremamente é, solidário ao Rio Grande do Sul, ao governador, foi absolutamente educado. O encontro deles é um encontro educado, que a gente que passou aí 4 anos de Bolsonaro jamais viu uma coisa parecida. O Bolsonaro chegou a falar numa das reuniões, sussurrar para o cidadão do lado que aquele governador do Maranhão, não vou dar nada para ele. Quer dizer, um negócio, porque era um governador do PT, o Flávio Dino, né? Então, é completamente diferente do que está sendo feito agora. Eu fico em dúvida, e até queria perguntar ao Felipe Salto, porque dinheiro não chuva, água cai do céu, mas dinheiro não cai do céu. Eu fico em dúvida da onde o governo vai tirar todo esse dinheiro e qual vai ser a
a consequência disso para nós do resto do Brasil. É isso que é a minha dúvida do ponto de vista econômico. Eu queria até perguntar isso para o Felipe Salto. É uma boa questão que você coloca, Thales, porque, de fato, né, quando a gente olha a dívida pública hoje, ela é uma dívida gigantesca, né? A gente tem uma dívida que está beirando os 80% do PIB, do Produto Interno Bruto, 76% do PIB, né, para ser mais exato. Então, quando a gente fala em dinheiro público, sempre alguém paga a conta, né? Então, da onde vai vir esse dinheiro? Na verdade, é um recurso que o Rio Grande do Sul teria que pagar para a União, que é uma receita de juros, né? Uma receita financeira, igual quando a gente toma um empréstimo no banco e tem que pagar, né? Um pedacinho da amortização da dívida, mais os juros que compõem aquela parcela mensal. No caso dos estados que têm dívida com a União, é a mesma coisa. O que o ministro Haddad e a equipe dele formularam é uma coisa inteligente, porque faz o seguinte: olha, nós não vamos dar um perdão de dívida completo. Vocês ficam sem pagar 3 anos, 35 meses, na verdade. Isso vai dar um fôlego enorme, porque é uma receita que vai ficar no Estado e não vai para a União. E a União banca isso. Quer dizer, como que ela banca? Ela deixa de receber essas receitas, então a dívida dela vai ser afetada, né? A dívida da União, e, se necessário, ela vai emitir títulos públicos para cobrir esse buraco aí de 3 a 4 bilhões por ano. Por que essa cifra aí de 3 a 4 bilhões por ano? Porque, na verdade, é o juro, né? O IPCA mais 4%, que você calcula em cima do estoque da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Claro que isso é só uma das frentes, né? A União também já anunciou quase 8 bilhões de reais, 7,7 bilhões, a questão do imposto de renda, que também foi facilitada, a antecipação de abono salarial, Bolsa Família, outras frentes que estão sendo mobilizadas e que acho que vão ser importantes mesmo, que você falou bem, Thales. É uma destruição que está acontecendo ali e você vai precisar de recursos públicos. O Rio Grande do Sul representa cerca de 7% da economia nacional, em números aproximados, né? Então, a única coisa que a gente tem que cuidar é para não descambar essa proposta em desdobramentos para outros estados. Isso tem que ser visto, a meu ver, né, como algo emergencial, tópico, né, pontual, e não como uma solução para a dívida do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que esses 4 estados que têm dívida grande com a União, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, já estavam pleiteando uma proposta de renegociação. Agora, claro que no caso da tragédia, as coisas se precipitaram e foi preciso encontrar uma saída específica, né, para o Rio Grande do Sul, e temporária e pontual. Não é uma solução para o problema da dívida dos estados, como é, por exemplo, aquela proposta juros por educação, né, que foi recentemente divulgada pelo governo federal.